As festas de final de ano estão se aproximando e, como de costume, estão sempre acompanhadas de comidas deliciosas. As tradicionais carnes de Natal, farofas, as sobremesas e as bebidas. São verdadeiras tentações difíceis de resistir. Atire a primeira pedra aquele que nunca se sentiu mal depois de exagerar na ceia. O Natal está chegando e com ele os excessos alimentares. A nutricionista Laila Cavati aponta os maiores erros cometidos nesses momentos. Olha, a refeição do Natal, esse momento, da ceia, do almoço, é uma refeição que ela apresenta um pouco mais de caloria por a gente ter ali pratos preparados mais elaborados, não tão comuns no nosso dia a dia. Então as pessoas elas têm que estar sabendo dosar. A gente tem que procurar ali naquele momento, não achar que é só um momento da comilança, mas aproveitar a união, que a família está reunida e saber dosar as quantidades que vai estar comendo, Fazer uma bela salada como entrada da ceia de Natal, segundo a nutricionista, é uma boa dica. Acrescentar no arroz castanhas aumenta os benefícios. A farofa também, que é muito apreciada, pode ter o valor calórico menor se preparada com frutas secas e legumes. Por exemplo, uma opção começar pelas saladas, porque ela dá mais saciedade. Tentar preparar 1 ou 2 pratos com com alimentos mais elaborados, para a gente estar reduzindo aí a quantidade de caloria. E não comer tudo de uma vez só. Pega um pouquinho de uma preparação, coma devagar, saboreando aquilo que você está comendo. Geralmente, numa ceia de Natal, nós sempre temos os grãos, uma farofa elaborada com grão, com passas, com damascos, frango mesmo, um chester, então dá preferência à carne branca. O arroz, a farofa, para a gente conseguir ficar saboroso, ter um valor calórico legal, a gente pode estar acrescentando aquelas castanhas que ficam lá na mesa, e as pessoas acabam comendo por estar conversando, acaba pegando grande quantidade. A gente pode estar colocando num arroz com brócolis, umas castanhas, a farofa também com castanhas, uva passas. As bebidas alcoólicas também estão muito presentes nas festas de final de ano e a palavra moderação passa longe nesses momentos. A maioria das pessoas, elas sempre gostam de estar associando o alimento com uma bebida. E infelizmente, na época do Natal, final de ano, as pessoas procuram cervejas, vinhos, os drinks, refrigerante, e ele já tem um valor calórico aumentado. Ainda combinando com essas preparações mais elaboradas, o valor calórico acaba ficando exagerado em uma pequena refeição. Então temos que saber controlar também. Na bebida alcoólica, dê preferência para os vinhos brancos ou para os espumantes. E tentar trocar o refrigerante pelo suco de fruta natural. É gostoso, saudável e combina com qualquer refeição. Porém, depois que o período de festas acaba, muita gente começa a sentir os maus causados pelo exagero. Exagerou na ceia de Natal, no almoço de Natal, no outro dia você vai acordar com uma sensação, nossa, não poderia ter comido tanto, não deveria ter bebido tanto. Então, para que você volte a se recuperar ao seu estado normal, o ideal é que você beba bastante água para poder você voltar ao seu grau de hidratação, porque o álcool ele desidrata bastante, coma bastante salada, frutas, tenha uma alimentação bem mais leve ao longo do dia. E o que ninguém imagina é que essa alimentação pesada de final de ano pode acarretar inúmeros problemas. A dermatologista Priscila Venturim aponta os mais comuns. Então, Lorena, fim de ano acaba que a nossa dieta, que eventualmente pré-verão é uma dieta mais restritiva, muitas pessoas fazem dieta e de uma hora para outra a gente começa a fazer a ingestão desses alimentos com alto teor de gordura, de caloria, muito proteicos. Então, assim, algumas doenças nessa época podem ter uma piora. Por exemplo, o herpes simples, como você falou, do consumo exagerado de castanhas, chocolates, cocos. A gente vê que o herpes simples pode ser desencadeado pelo excesso de um aminoácido chamado arginina. E os alimentos que têm muita arginina são justamente esses: aveia, farinha de trigo, amendoim, soja, gelatina, chocolate, coco e essas castanhas. E todos esses derivados. Então, a ingestão excessiva para quem já tem herpes simples labial ou genital de repetição pode desencadear um número maior de crises. Uma outra doença que também piora nessa época é a psoríase. Para quem já tem psoríase,
e tem uma tendência de ganho de peso, se nessa época ganhar mais peso e ficar obeso, vai ter uma chance muito aumentada de uma nova crise de inflamação da psoríase. E além disso, o consumo de bebidas alcoólicas, vinho, cerveja, uísque, destilados, enfim, todas essas bebidas alcoólicas, como a gente consome mais no final do ano, podem culminar com maior inflamação da psoríase. Fora isso, a acne, que é um problema que muitas pessoas, às vezes não tiveram com um grau muito acentuado na adolescência, vem a ter na vida adulta. Então a acne é multifatorial. Fim de ano, são vários fatores associados, do tipo oleosidade da pele, por conta de produtos que a gente passa, maquiagem, filtro solar inadequado para a nossa pele, filtro solar muito oleoso, tudo isso que a gente tem contato direto com a pele pode fazer a pele ficar mais oleosa. E com relação à dieta, aí no final do ano a gente também tem o consumo de uma dieta mais hipercalórica, alimentos mais calóricos e principalmente alimentos ricos em lactose. E uma outra doença que também nessa época do ano pode ser descoberta é o angioedema e a urticária desencadeados por alimentos específicos. O mais comum são os frutos do mar, né? Alguns alimentos oleosos, tipo castanhas, que podem desencadear. Às vezes a pessoa passa a vida inteira se alimentando desses alimentos e nunca sentiu nenhum sintoma, mas uma hora pode começar, de uma hora para outra, começar a ter alergia. É um azar, né, que pode às vezes ser descoberto, começar a iniciar na fase adulta. Se a gente fizesse um consumo maior de líquidos que hidratassem mais, por exemplo, água de coco, sucos de fruta, mais água mesmo, em vez de bebida alcoólica, cerveja, destilado, as famosas caipirinhas, né, que às vezes tem consumo vinho, né, no fim do ano, em vez disso, fizesse consumo de bebidas para hidratar e junto com isso, cortar um pouco esse excesso de alimentos hipercalóricos, sem dúvida. A acne, que é uma alteração de pele comum, o herpes, que também é uma alteração de pele comum no fim de ano, a própria psoríase e outras doenças, a gente teria um percentual menor dessas manifestações na nossa pele. Esse efeito sanfona de fim de ano é clássico, né? Todo mundo antes do verão tá malhando, fazendo uma dieta bem restritiva e de repente, pontualmente, faz esses consumos exagerados de alimentos hipercalóricos, gordurosos, enfim. E acaba que quem tem essa tendência de ganhar peso, tem o famoso efeito sanfona, pode ter problemas com isso, tanto com relação corporal, né, a desenvolvimento da celulite, de estrias e também no rosto, como a acne, a piora da dermatite seborreica, enfim, com relação a esse estresse que esse efeito sanfona gera. Mas o importante mesmo é aproveitar o momento, agradecer o ano que passou e esperar o melhor do ano que está por vir.